Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história que pode parecer a de um herói, mas que na verdade é um alerta. É a história de um homem chamado Davi. Ele era o tipo de pessoa que todos procuravam quando algo dava errado. Se um amigo estava em apuros, se um vizinho ficava doente, ou se alguém simplesmente precisava de ajuda, Davi estava lá. Ele ganhou o apelido de o homem que nunca dizia não. Era um título de honra para os outros, mas um fardo pesado para ele. Enquanto ele corria para salvar todo mundo, ninguém percebia que em silêncio ele mesmo estava se afogando. Davi acreditava, lá no fundo, que o valor da sua vida era medido pelo quanto ele fazia pelos outros. Era como se ele carregasse o peso do mundo inteiro nos ombros, mas sempre com um sorriso no rosto, como se fosse a coisa mais leve do mundo. Esse sorriso era a sua armadura, mas, como toda armadura, ela pesava. E à noite, quando o silêncio finalmente tomava conta da casa, quando não havia mais ninguém para ajudar a máscara, caía, o sorriso desaparecia e um cansaço profundo tomava conta de tudo. Davi dormia pouco, comia mal, vivia numa correria constante, sempre em função das necessidades de outras pessoas. A sua própria vida era deixada para depois. Mesmo exausto, se alguém batesse a sua porta no meio da noite, ele se levantava, forçava um sorriso e dizia a frase de sempre: "Tudo bem, eu dou um jeito." Ele sempre dava um jeito para os outros, mas para si mesmo não sobrava tempo, nem energia. O seu corpo começou a dar sinais, pequenos avisos que ele ignorava. Uma dor de cabeça aqui, um cansaço extremo ali. Ele pensava: é só cansaço, logo passa, mas não passava. Até que um dia, o inevitável aconteceu. No meio da rua, a caminho de resolver mais um problema de outra pessoa, seu corpo simplesmente não respondeu mais. Ele desmaiou. A exaustão finalmente o venceu. Davi foi levado às pressas para o hospital. E foi lá, naquele quarto frio e impessoal, que a realidade mais dura o atingiu. Ninguém foi visitá-lo. Davi, o homem que estava sempre presente para todos, descobriu da pior maneira que na sua hora de necessidade ele estava completamente sozinho. As pessoas estavam tão acostumadas com ele sendo forte que nem sequer imaginavam que ele também podia precisar de ajuda. Enquanto olhava para o teto branco do quarto, perdido em seus pensamentos, ouviu a voz firme do médico: "Você precisa descansar, ou seu corpo vai desistir antes de você." Aquelas palavras ecoaram na sua mente. Desistir, a palavra o assustou. Naquela noite, na solidão do hospital, ele finalmente entendeu o que passou a vida inteira tentando negar. Ele passou tanto tempo tentando curar o mundo, que se esqueceu de cuidar da pessoa mais importante. Ele se deu conta de que sua generosidade tinha se transformado em autoanulação. Os dias seguintes foram de silêncio e reflexão. Quando teve alta, ele se olhou no espelho e viu um rosto que mal reconhecia. Estava cansado, apagado, sem vida. Mas dentro daquele vazio, daquela sensação de esgotamento, algo novo começou a nascer. A consciência. Davi percebeu que ajudar os outros não pode significar se destruir no processo, que quem vive apenas para os outros, aos poucos, morre por dentro, e que o amor verdadeiro, o amor que ele tanto distribuía, também precisa ser direcionado para si mesmo. Foi um processo lento e difícil. Ele teve que reaprender a dizer uma palavra que parecia proibida em seu vocabulário. Não, no começo, sentia culpa, sentia que estava sendo egoísta. Mas aos poucos, percebeu que dizer não para os outros, muitas vezes, era dizer sim para si mesmo. Sim para o seu descanso, para a sua saúde, para a sua paz.
ele reaprendeu a descansar sem sentir culpa, a tirar um tempo para si, para ouvir seus próprios pensamentos, para cuidar do seu coração. E, pouco a pouco, o brilho nos seus olhos começou a voltar. O sorriso, agora, era genuíno, não mais uma máscara. Hoje, Davi continua sendo uma pessoa boa e prestativa, mas com uma diferença fundamental. Quando alguém o procura, ele ajuda, mas sem esquecer de si mesmo. Ele aprendeu a colocar limites saudáveis, porque ele finalmente entendeu a lição mais importante da sua vida. Não se pode salvar ninguém quando se está se afogando. Para encher o copo de outra pessoa, o seu próprio copo não pode estar vazio. Essa história nos deixa uma reflexão poderosa. Cuidar dos outros é um ato nobre, mas cuidar de si mesmo é um ato de sabedoria. O mundo não precisa apenas de pessoas boas. Ele precisa de pessoas inteiras, saudáveis e presentes. Se você se identificou com a história do Davi, se você também é a pessoa que nunca diz não, talvez seja a hora de parar e respirar. Lembre-se que você também importa. Cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade. Muito obrigado por me ouvirem hoje. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Cuidem-se bem e até a próxima.